Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Check-in Turismo, a live da Besser Consultoria, que acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui no Instagram. A missão da Besser é transformar ideias desafiadoras em soluções práticas que agreguem valor aos nossos clientes. Para você que está chegando aqui hoje, já tratamos de temas como turismo, o que fazer hoje diante dessa pandemia, economia e turismo, políticas públicas e turismo, as perspectivas do turismo aqui no estado do Rio de Janeiro, turismo e o novo normal. Falamos sobre turismo na sociedade 5.0, gestão de turismo sem orçamento e outros mais. Se algum desses temas você tiver interesse, basta ir no nosso Instagram da Besser Consultoria, que ele vai estar lá no IGTV. E eu, Ana Paula Oliveira, turismóloga, mestre em economia e apaixonada pelo tema, vou realizar essa live na próxima hora aqui com vocês. Essas lives foram criadas para que tenhamos um canal de comunicação direta com vocês. E vocês estão me ouvindo bem? Se tiverem, gente, clica aí no coraçãozinho, para que eu tenha certeza que vocês estão conseguindo ouvir bem minha fala. Lembrando que teremos todas as segundas-feiras um bate-papo sobre ações de turismo, empreendedorismo, governança, estratégias e casos de sucesso. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, coloquem aí nas observações que a gente vai estar atendendo as demandas e solicitações. E hoje nós vamos falar sobre a questão da qualidade do urbana e turismo. A minha sugestão é que vocês peguem papel e caneta. Por quê? Acontece que estamos sendo bombardeados de informações ultimamente e muitas vezes essas informações são perdidas por uma falta de atenção. Então, antes de mais nada, precisamos concentrar no que realmente importa. E para isso, precisamos registrar, anotar essas informações. E nosso convidado hoje é o coordenador do programa de pós-graduação em turismo e hotelaria da Univale, Dr. Luciano Tricarico. Boa noite, Luciano. E aí, Boa noite, Ana. Boa noite. Eu e toda a equipe da Besser agradecemos a sua presença. E, inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse uma apresentação sua. Ok, bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui, que eu acho que é uma mídia diferenciada, que a gente sai um pouco, né, dos padrões acadêmicos de reflexão, do artigo científico ou da pesquisa, e é um momento, então, que a gente é mais liberto, né, para poder colocar algumas coisas que ainda não estão sistematizadas, enfim, por uma oportunidade mesmo de discussão. Então, de alguma maneira, também parabenizar a iniciativa de vocês, né, que diante aí dessa nossa situação, isso acho que é de grande valia para todo mundo, né? Encontrarmos algumas soluções e essas reflexões mais abertas que essa mídia, então, nos permite. Bom, a minha formação é de arquiteto e urbanista, mas a minha relação com o turismo, de alguma maneira, se deu desde a graduação, né? As iniciações científicas que eu fiz foram na área de patrimônio edificado, né? Eu me formei na Universidade de São Paulo, e naquele momento, então, as pesquisas em nível de iniciação científica com as casas bandeiristas, né? Depois, o meu mestrado e doutorado foram na área de paisagem e imagem de cidade, e, portanto, então, como que isso tem uma relação com o city marketing, e, portanto, uma relação com a venda do destino turístico e a divulgação do destino turístico urbano, né? E eu também exerci um cargo de diretor de planejamento ambiental na Estância Turística de Embu das Artes por um tempo, né, por uns 5 anos, né, e que isso também trouxe, de alguma maneira, uma experiência, por ser uma estância turística, né, no caso do Embu das Artes, de alguma maneira trouxe uma relação aí de experiência com o turismo, né. Bom, e depois eu vim aqui para Balneário Camboriú, né, eu estou em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, né, todos acho que conhecem aí a visibilidade desse destino turístico de sol e mar, né, que é Balneário Camboriú, na relação de visibilidade no Brasil e na América Latina e no mundo afora, de alguma maneira, né. E eu vim para lecionar no curso de arquitetura e urbanismo e
por essa formação também, que eu, como eu já havia dito aqui para vocês, né, isso também acabou se desdobrando em pesquisas depois em paisagem e imagem urbana de destinos turísticos de sol e mar, né, urbanos de sol e mar, o caso de Balneário Camboriú, e com isso, então, isso se desdobrou a minha inserção no programa de pós-graduação em turismo e hotelaria da Univale, né, não sei se todos conhecem, eu me inseri lá naquele momento em 2012, né, e hoje me tornei coordenador, né, e é uma grande responsabilidade, porque é um programa que ali é uma referência no Brasil, é o único que é um nota 5 na CAPES, né, e foi o primeiro a abrir um doutorado em nível de pós-graduação, né, então, assim, é uma grande responsabilidade e eu me sinto, assim, muito orgulhoso mesmo, sou bem sincero nesse sentido, e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade de manter, né, esse programa, então, com o nível que ele tem, e que provavelmente também faço aqui uma reflexão de que provavelmente seja o melhor da América Latina, né, então a gente tem essa grande responsabilidade. Que coisa boa, professor. Realmente, a Univale é referência para o pessoal da área. Para o senhor ter uma ideia, nossa audiência aqui é formada muito por profissionais, a gente tem um perfil de uma discussão muito com profissionais da área, mas não necessariamente da academia. E efetivamente, mas a grande maioria que atua sabe do potencial que a Univale tem e como o turismo e a hotelaria realmente são referências, né, nesse processo. Bom, vamos iniciar aí, que o senhor, para você estar nos explicando um pouco sobre a relação do urbanismo e o turismo. Olha, Ana, assim, eu julgo que é uma relação, ela surgiu difícil e ela se tornou difícil até praticamente final dos anos 90 do século passado. E por que isso? Porque, na verdade, o urbanismo, né, enquanto disciplina, enquanto, vamos dizer assim, que tem um objeto científico definido, que é a cidade, né, que é o alvo do urbanismo, é a cidade, ele surge, então, né, como uma área de conhecimento, né, como disciplina, como uma forma de resolução de problemas que a cidade vinha acarretando, sobretudo na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, né? As cidades ficaram apinhadas de gente, porque vinham pessoas do campo para trabalhar na cidade, só que essas cidades não estavam preparadas para isso. As cidades tinham aquele casco medieval histórico ainda, né? Aquele casco de cidade medieval, e que não havia rede de esgoto, não havia saneamento, não havia rede de água, enfim, a cidade ela tinha que se aprontar, né, muito rapidamente para toda essa infraestruturação. Só que por trás dessa infraestruturação, na verdade, tinha uma lógica da produção, né? Era a Revolução Industrial, portanto, eu tinha que ter um trabalhador são, né, para poder trabalhar nessa indústria, e, obviamente, esse trabalhador são, ele tinha que ter qualidades mínimas, né, de saúde para poder produzir bem, né, para o seu patrão, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, a cidade, ela se montou não numa lógica do ócio e do lazer, ou de uma fruição, né? A cidade, ela foi montada com uma lógica mesmo da produção, para se trabalhar, né? Se você for ver bem, até ainda hoje, a gente escolhe, às vezes, o lugar para trabalhar, escolhe a cidade, que é o lugar de trabalho, né? Não é a cidade que, pela qualidade dos serviços, pela qualidade da sua paisagem, pela qualidade, né, da oferta, né, dos espaços públicos, não. A gente escolhe, muitas das vezes, a cidade pela condição do trabalho, porque é assim mesmo, né, essa lógica, né? O fato é, então, que isso veio até, né, quando começou a primeira revolução, quando se deu a segunda revolução eletroeletrônica, né, que aí esse modelo de cidade já não cabia mais, porque se você pensar hoje, né, uma cidade que está se pautando em serviços, em educação, em oferta de treinamentos, né, o que é, inclusive, enquanto serviços do próprio turismo, essa cidade já não tem mais essa preocupação tão grande
com a relação, vamos dizer assim, mecânica, como se tinha naquela primeira fase, né? Então, ou seja, mudou o modelo de produção. E isso muda completamente também as formas de apropriação desse urbanismo. Então, a cidade agora, ela vai ser mais fruitiva, ela tem que ter mais qualidade, né, de imagem de cidade. Um bom exemplo, acho que, disso é a cidade de Curitiba, né? Então, se você pegar a venda da imagem do destino turístico, Curitiba, você vai ver estampado lá o verde, né? Os parques, o Jardim Botânico, né? Então, isso mostra o quê? Que as pessoas têm mais tempo livre, inclusive. Pode-se concordar ou não com isso, mas você pode pegar esse seu tempo livre e transformar ele em tempo de produção, mas no final das contas, se você for ver bem, né, hoje, com essa revolução eletroeletrônica, você aperta um botão e ele te realiza 1000 funções que antes você precisava do corpo para executar, né? Então, esse acúmulo de tempo livre, no final das contas, ele se traduz em tempo de ócio e de lazer, de uso da cidade. Então, por isso também que as cidades começaram a verificar que se ela tivesse qualidades de espaços públicos, de imagem de cidade, ela conseguiria vender mesmo, né? Em termos de city marketing mesmo, a cidade. Então, por exemplo... Oi, desculpe. Eu queria resgatar a questão do próprio exemplo que você deu de Curitiba, que aí é qualidade de vida. Hoje o Brasil praticamente termina buscando assessoria pela ação de planejamento e estruturação urbana, né? Mas você estava falando, você conseguiu nos dar um histórico aí do processo da urbanização realmente pautada pela produção, né? Que foi um momento. Aí a gente passa para essa cidade, a cidade com lazer e ócio nessa sociedade da era, diria até digital, não é isso? Como é que é esse processo, essa mudança? E você ia trazer um exemplo aí, como isso acontece. Voltando, né, acho que o próprio o exemplo de Curitiba, né, você veja, a indústria automobilística, ela se instala na região metropolitana de Curitiba, ou até mesmo por quê? Porque ela precisa de um trabalhador que trabalhe bem, enfim, que trabalhe e que se desloque por espaços agradáveis, né, que ele não fique no trânsito, parado, etc, etc. Então, ou seja, isso tem uma relação com a qualidade do meio, né, com a qualidade ambiental, né, então se começa a investir mais nisso. Acho que um outro bom exemplo foi o caso de Paris, sobretudo no governo Mitterrand, né, do François Mitterrand, que havia um ministro da cultura lá, o Malraux, André Malraux, em que ele faz... A gente sabe que hoje Paris é o destino, é o primeiro destino mais procurado do mundo, né? Então, na verdade, isso foi pautado um pouco nessa lógica de pensar que a arte e a cultura, elas atraíam, né, como patrimônio, né, a valorização de patrimônio, elas atraíam esses turistas, né? Então, não é à toa que o Mitterrand, então, ele faz todo aquele programa, né, o POS, né, o chamado POS do Mitterrand, que tem todo um conjunto ali, por exemplo, a pirâmide no Louvre, a nova Opéra, o novo Arco de la Défense, a Torre Saint-Fan, enfim, são elementos, né, de imagem muito fortes, né, são formas puras, né, uma pirâmide. A nova Opéra é um cilindro, o novo Arco de la Défense é um cubo, são formas muito recorrentes, visuais muito fortes, e isso pode ser divulgado mundo afora, e que provavelmente vai atrair muita gente, né? E por quê? Por que atrai muita gente? Justamente porque as pessoas vão deixar de se preocupar tanto com a lógica produtiva, no sentido do trabalho mesmo, e também prestar um pouco, já que eu tenho mais tempo livre, né, eu vou acumular esse tempo e me preocupar mais com essa qualidade, né, da minha educação, com a qualidade da minha formação. Então, ou seja, é uma lógica da própria produção que reorganiza as formas de apropriação da própria cidade, né.